Em uma galáxia distante, perto do Nirvana galáctico, flutuava uma estação espacial desolada chamada Roselle. O lugar era imundo, os alienígenas eram hostis e a única razão para alguém vir era para vender, roubar ou se esconder. Em um canto isolado da estação, sob uma ponte de metal desgastada, residia uma jovem alienígena chamada Reika. Reika era diferente dos outros. Ela havia nascido com as costas curvadas, uma perna torcida e inútil mãos finas e trêmulas, e um corpo quebrado. Assim, ela rastejava pelos frios pisos. Todos os dias, Reika procurava comida puxando a perna atrás dela. Ela comia comida velha, parcialmente comida, ou qualquer coisa macia o suficiente para mastigar. Às vezes, alienígenas cruéis a chutavam. Outras vezes riam dela e a chamavam de nomes como garota do lixo, metade de um ser e a aberração rastejante. Reika nunca se manifestava. Em vez disso, ela mantinha a cabeça baixa e se movia lentamente. O lugar onde ela morava, Hastel, estava desprovido de família, amigos, esperança, sonhos e lágrimas. Então, um dia, 3 alienígenas imponentes vestindo armaduras negras atravessaram o beco e, um por um, eles pisavam em sua perna. Um dos guardas encontrou Reika debaixo da ponte de metal e gritou: "Ela ainda está viva? Que nojo!" Outro cuspiu no chão. "Vamos limpar esse lixo e levá-la para a praça." Um terceiro guarda agarrou o braço de Reika, suas garras afiadas. "Você não pode viver aqui de graça, aberração, não." Ela sussurrou fraca, mas eles a ignoraram. Eles a arrastaram pelo chão imundo, onde sua perna quebrada batia repetidamente no chão. Ela tentou sufocar seus gritos, mas a agonia era insuportável. Finalmente, eles a levaram para a praça de comércio, onde encontrou inúmeros alienígenas. Comerciantes, lutadores e ladrões pararam para assistir enquanto o guarda jogava Reika na plataforma como um brinquedo quebrado. Alguém gritou: "Ela não pode trabalhar, ela não pode andar. Levem-na de graça, ela não vale um crédito. Alimentem-na aos robôs de lixo. Ela morrerá em um dia." Reika fechou os olhos pensando que isso poderia ser o fim. A voz era calma e forte, ao contrário das outras. A multidão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para um homem imponente. O homem avançou seu longo casaco empoeirado e botas gastas traíam sua natureza humana. Uma pequena cicatriz atravessava sua bochecha, mas seus olhos azuis claros e gentis traíam sua humanidade. Ele claramente não estava com medo, e o guarda parecia perplexo. "Você quer essa coisa?" perguntou o guarda. O homem acenou com a cabeça, claramente sabendo que a mulher estava livre e quebrada. O humano se aproximou de Reika com cautela e, quando ela abriu os olhos, preparou-se para o que pensava ser um encontro agressivo. Em vez disso, ele se ajoelhou ao lado dela e sussurrou: "Você pode me entender." Reika permaneceu em silêncio, mas Daniel Cross estendeu a mão assegurando-lhe que não a machucaria. Reika nunca antes tinha recebido uma mão amiga. Em vez disso, ela só conhecia punhos e correntes. Com um toque delicado, ela colocou sua pequena e gelada mão na de Daniel, e ele a levantou evitando qualquer conflito ou palavras. A multidão observava em silêncio atônito, com um alienígena murmurando: "Os humanos são estranhos?" Outra voz comentou: "Ele vai se arrepender." No entanto, Daniel não respondeu. Com ternura, ele abriu caminho pela multidão segurando Reika como se ela fosse preciosa e inestimável, e nada menos que um ser humano. Dentro de sua nave, Reika sentou-se em um assento macio, com o olhar fixo no ambiente sereno, seu coração acelerado de expectativa. Daniel ofereceu-lhe um copo de água limpa, e ela o encarou suas perguntas sem resposta. Daniel balançou a cabeça, recusando-se a vender qualquer coisa, e a tranquilizou, dizendo que não iria perdê-la. Quando Reika perguntou por que ele sorriu, seus lábios se encontrando suavemente com os dela. Suas palavras foram encorajadoras,
e ela sentiu um lampejo de esperança dentro de si. Pela primeira vez na vida, alguém a escolhera. Sentada tranquilamente na poltrona macia da nave, ela observou o ambiente ao seu redor que parecia estranho. O ar era limpo, as luzes eram suaves e ninguém havia gritado ou batido nela. Daniel entrou na sala sorrindo calmamente e entregou a Reika o que parecia ser uma garrafa de bebida prateada. "Água limpa você precisa", ele disse. Reika pegou-a cautelosamente. Seu corpo ainda receoso, e bebeu lentamente, antecipando o gosto de metal velho como Rostel. Daniel sentou-se no chão em frente a Reika, tomando cuidado para não se mover muito rápido. "Você não é uma escrava. Você não é um objeto. Você é alguém", ele disse balançando a cabeça. "Você foi ferida. Há uma diferença." Reika não respondeu, seus olhos cheios de dúvida, mas algo pequeno começou a mudar dentro dela. Um suave brilho, como o início de um fogo, persistiu pelos próximos 2 dias. No terceiro dia, Daniel entrou com uma pequena caixa de metal e disse: "Quero te ajudar a andar novamente." Reika piscou e olhou para a caixa, perguntando-se se iria doer. Daniel limpou suas feridas, deu-lhe comida macia e contou histórias sobre a Terra, um planeta com céus azuis, árvores verdes e pessoas que dançavam sob as estrelas. Reika não entendia por que alguém se importaria com ela. Daniel colocou pequenas máquinas na perna e nas costas de Reika. As máquinas clicavam e zumbiam, conectando-se aos seus nervos. Sentia como fogo. Reika gritou, mas Daniel segurou sua mão o tempo todo. Reika disse a si mesma: "Está tudo bem, apenas respire. Eu estarei aqui." Horas se passaram, o suor cobriu seu rosto. Seu corpo tremia, e então ela moveu um pouco o pé, mas ela viu, sentiu e sussurrou: "Eu me movi." Daniel sorriu e disse: "Sim, você se moveu." Mais tarde, naquela noite, Reika sentou-se perto da janela da nave, olhando para o céu noturno. Ela sentiu algo estranho, esperança, em vez de medo, fome, dor, ou qualquer uma dessas outras emoções negativas. Daniel aproximou-se dela com um cobertor reconfortante e disse: "Você está se recuperando rápido." Reika olhou para ele com os olhos arregalados e Daniel balançou a cabeça dizendo: "Não apenas as coisas quebradas que valem a pena salvar." Na manhã seguinte, Daniel gentilmente sugeriu que eles tentassem andar novamente. Na quietude do espaço, enquanto as estrelas lá fora permaneciam imóveis, Reika sentiu um peso ser tirado de seus ombros. As máquinas presas à sua perna zumbiam suavemente, enquanto ela dava alguns passos hesitantes, mas, eventualmente, ela tropeçou e caiu. Daniel a resgatou e ela o encarou com frustração, dizendo: "Eu não consigo." Desta vez, ela acreditou nele não por causa das máquinas ou da cura, mas porque ele nunca desistiu dela. Enquanto a tempestade se aproximava, ela sentou-se na beira da cama da sala de treinamento, sua perna assistida por Metalas zumbindo suavemente. Os dispositivos de reparo que Daniel havia implantado eram mais do que apenas máquinas. Eram como novos ossos feitos de luz e fios que se uniam aos seus nervos. Suas costas doíam e seus membros ainda estavam fracos, mas algo dentro dela se sentia mais forte do que antes. Hoje, Daniel havia prometido que ela ficaria em pé, sem assistência. Enquanto isso, Daniel estava a poucos passos de distância, segurando nada além de suas mãos abertas. "Você não precisa se apressar", ele a tranquilizou. Reika olhou para o chão, sua expressão mudando para uma de preocupação. "E se outra vez que eu tropeço e caio?" "Então eu te pegarei de novo", ele sussurrou. A sala caiu em um silêncio profundo, enquanto Reika lutava para se levantar. Seu pé esquerdo tremia, seu joelho de metal se contorcia, e o suor escorria por suas têmporas, enquanto ela lentamente e dolorosamente se erguia. Seu coração disparava, suas pernas tremiam como papel, mas ela estava de pé. Ela olhou para Daniel, que sorriu,
Isso mesmo, apenas um passo. Seus lábios tremiam. Ela nunca tinha andado sozinha antes. Ela moveu o pé direito para frente, depois o esquerdo, depois dois e, finalmente, o direito. Seus braços se espalharam como asas e ela deu um salto gigante. Para se equilibrar, ela tropeçou e caiu. Daniel se lançou para pegá-la e ela gemeu. Ainda não estou pronta. Daniel olhou nos olhos de Reika e perguntou: Você acabou de andar. Você entende o quão grande isso é? Reika piscou. Até hoje, toda a sua vida tinha sido rastejando, arrastando-se e escondendo-se. Hoje, ela deu seu primeiro passo em frente e sentou-se no deck de observação, olhando para as estrelas. Suas pernas estavam enfaixadas e suas mãos ainda tremiam do esforço. No meu planeta natal, Daniel sentou-se ao lado dela dizendo: Celebramos os primeiros passos. Reika deu com um sorriso sutil. Daniel disse: Os humanos são estranhos. Talvez, mas acreditamos que cada primeiro passo leva a algo novo. Enquanto Reika olhava para os pés, Daniel sussurrou: Essas pernas são diferentes. Agora são suas. E eles são fortes. Ninguém nunca me deu força antes. Em vez de falar, Daniel simplesmente descansou sua mão perto da dela sem tocar ou forçar, mas apenas para deixá-la saber que ele estava ali. No dia seguinte, Reika praticou novamente. Ela caiu, mas se levantou e andou. Daniel nunca torcia muito alto, mas ele nunca a fazia sentir como um espetáculo. Ele ficava por perto sempre preparado para a assistência, e Reika viu que ele também estava exausto. Seus olhos escuros e ombros caídos levantavam a questão: Por que você está me ajudando? Ele hesitou antes de responder. Porque alguém um dia me ajudou a andar novamente, não com as pernas, mas com propósito. Eu já estive perdida uma vez, e você é o meu propósito? Ela perguntou com cuidado. Ele então continuou: Você encontrou seu próprio propósito. Eu só te lembrei que ele ainda estava lá. Com um sorriso genuíno e gentil que brilhava como uma lua na escuridão, Reika ficou de pé sozinha naquela noite, caminhando destemidamente sem um sistema de apoio. Rachel não pegou cada palavra, mas viu como os outros olhavam para Reika através das câmeras da nave e liam as mensagens nos canais públicos. Algumas pessoas riram, enquanto outras zombavam dela, enquanto ela caminhava lentamente e de forma desigual pela sala. Daniel observava de um canto e, pela primeira vez em sua vida, Reika não se sentiu quebrada. Ela se sentiu inteira. A notícia se espalhou como fogo em palha pela estação Rosel e colônias próximas. Você ouviu eles sussurrarem sobre a humana que consertou a garota alienígena? Eles a chamaram de uma aberração nojenta e antinatural. Nenhum deles tinha ouvido a notícia. Enquanto Reika se sentava com ele na cabine de jantar naquela noite, ele trouxe-lhe sopa quente e um pequeno livro da Terra. O que é isso? Ela perguntou. Isso se chama poesia, ele explicou. Os humanos escrevem para entender sentimentos. Alguns disseram que Daniel deveria ser punido pelo que fez, mas Daniel não se importava. Ele sentou-se no laboratório da nave, ajustando os suportes para as pernas dela, ajustando os conectores neurais e garantindo que ela fosse forte, estável e livre. As palavras nas páginas eram estranhas e belas, e ela as folheava lentamente. Nunca aprendi a ler, ela admitiu. Então vamos começar agora. Ele sorriu. Uma palavra de cada vez. E assim começou. A cada dia que passava, Reika caminhava um pouco mais e lia um pouco mais. A sensação em seu peito crescia mais forte como a suave luz da aurora rompendo uma tempestade, mas a galáxia lá fora ainda se recusava a aceitá-la. Até que um dia uma mensagem chegou à nave de Daniel de um porto próximo. A voz alienígena era aguda, e os humanos foram solicitados a remover a criatura de seu território. Eles pousaram em uma lua pacífica, com colinas suaves e céus claros, onde praticaram correr novamente.
O riso de Reika ecoou por todo o vale, e Daniel gravou para guardar na memória da nave. Você não deveria ir embora por minha causa. Reika disse com raiva, mas Daniel respondeu calmamente. Não estou indo embora por sua causa. Na verdade, estou indo embora porque eles não valem nosso tempo. Daniel fez uma pausa por um momento antes de responder. Porque eles temem o que não entendem. Eles acham que a força é barulhenta, brutal e afiada. Ele então olhou para ela e acrescentou, mas você é mais forte do que eles jamais serão. Naquela noite, eles se sentaram perto da janela do navio e Priya olhou para as estrelas. Daniel perguntou por que eles nos odiavam. E Priya perguntou por que a bondade parecia errada para eles. Como você conseguiu continuar vivendo apesar dos avisos da galáxia? Ela perguntou. Alguns alienígenas me encararam com raiva, enquanto outros pareciam doentes. Eu passei por eles mantendo a cabeça erguida e fiquei de pé na praça onde declarei orgulhosamente: todos vocês pensaram que eu era um erro. Vocês disseram que eu não era nada. Mas agora, eu ando não por causa de máquinas ou magia, mas porque alguém acreditou na minha força interior. Eles não aplaudiram nem torceram, mas ouviram, e isso foi mais do que qualquer coisa que ela já tivesse recebido a bordo da nave. Daniel esperou na porta Reika voltar, e quando ela voltou, ele acenou uma vez para indicar que ela tinha estado sozinha. Reika sorriu e disse, sim, mas eu sabia que você estaria esperando. Ajudar um alienígena quebrado a se tornar humano e ensiná-la a andar, falar e pensar era errado aos olhos da galáxia. Mas para Reika, era a única coisa certa que alguém já tinha feito. A alienígena não era mais vista como um objeto descartado. Ela agora era uma alma, uma pessoa com uma voz, e ela era simplesmente Raisha dormiu pacificamente. Pela primeira vez em anos, suas pernas doendo de tanto treinar, mas era um tipo bom de dor. Ela sonhou em caminhar pela terra com grama macia e céus azuis. Naquela noite, as estrelas estavam quietas, mas o perigo já havia chegado. A nave de Daniel estava estacionada perto de uma estação de mineração esquecida, na lua chamada Car X9. Eles tinham parado apenas para reabastecer e pegar suprimentos. Era para ser uma visita curta, segura e tranquila. No entanto, alguém os havia seguido. E risos ela sonhava em dançar. Mas, de repente, um alarme gritou através da nave. Bip, bip, bip. Luzes vermelhas piscavam. Ela acordou com o coração acelerado do corredor. Ouviu gritos. A voz de Daniel. Ela pulou para os pés, vacilou ligeiramente e então se moveu em direção ao som do lado de fora da nave. 3 mercenários alienígenas haviam invadido. Eles eram altos armados e carregavam espingardas. Você acha que ajudar uma aberração te torna um humano nobre? Um deles sibilou. Ela deveria ter sido deixada para apodrecer. Daniel ficou entre eles, e o painel de controle saía agora, você. O mercenário apontou sua arma para Daniel, que tentou evitar a explosão, mas foi atingido em vez disso. Daniel desabou no chão, lamentando-se de dor. Ha chegou a tempo de testemunhar sua queda. Ela sentiu uma mistura de medo, raiva e paralisia ao recordar as muitas vezes em que fora espancada sem que ninguém viesse em seu socorro. No entanto, ela prometeu não chorar nem gritar. Em vez disso, correu, reuniu forças em suas pernas de metal e avançou agarrando uma longa barra de metal da parede. O alienígena rugiu de agonia ao se virar para ela. Raisha balançou a vara com ambas as mãos rapidamente, atingindo a mão do alienígena com um dispositivo de choque de alta potência. O alienígena gritou e caiu de joelhos quando a arma explodiu. Outro mercenário tentou derrubá-la, mas ela se agachou e o atingiu na perna, fazendo-o tropeçar. Raisha agarrou o braço de Daniel e puxou-o para trás, gritando, corra, vá! Daniel! Gritou sua voz cheia de determinação. As pernas de Raisha tremiam do impacto, mas seus olhos ardiam com fogo.
O último mercenário levantou um dispositivo de choque de alta potência que ela rapidamente esmagou com a mão. Ele gritou e caiu de joelhos enquanto as sirenes soavam furiosamente. "Você me salvou", Daniel murmurou enquanto Reika o puxava pelo corredor. Ela olhou para ele com sangue na camisa, mas vivo. "Você me salvou primeiro." O sistema de defesa da nave disparou luzes ofuscantes. Piscavam e as paredes se fecharam, selando os atacantes dentro do porão de carga. "Você andou, lutou, escolheu viver." Reika piscou para afastar as lágrimas. "Eu não sou mais fraca. Você é mais forte do que eu jamais fui fora da nave Ixine." A galáxia ainda sussurrava. Daniel sussurrou enquanto deitava na cama, seu braço envolvendo-o e suas feridas se curando. Reika sentou-se ao lado dele, segurando sua mão firmemente. "Você foi corajosa", Daniel respondeu fraquinho. "Não", ela disse, "eu estava com medo." Ele sorriu. "Mas você não correu." Ela não sorriu de volta. "Eu não podia te perder não depois de você me dar tudo." "Você se deu tudo, Reika." Palavras cruéis, mas por dentro algo havia mudado. Reika não apenas caminhava mais. Agora ela defendia alguém que amava, lutava e protegia. Naquela noite, Daniel não a resgatou. Ela o salvou. As feridas de Daniel cicatrizaram lentamente, mas ele sorriu mais a cada dia. Seus braços permaneceram enfaixados e andar ficou mais difícil. Sua voz era calma, firme e tranquila. Reika permaneceu ao seu lado, limpando seus curativos, cozinhando o pouco que sabia e até contando-lhe antigas histórias alienígenas de seu mundo natal, histórias que ela mal se lembrava. Eles riam e ocasionalmente sentavam-se em silêncio. Ocasionalmente, o espaço entre eles tornava-se reconfortante e seguro. Então, de repente, Daniel virou-se para Reika e disse: "Você não me deve nada." Reika piscou confusa e balançou a cabeça lentamente, expressando seu desgosto pela ideia de que Daniel deveria ficar. Daniel se encostou na parede contemplando a reação dela, explicando que este navio era o primeiro lugar onde ela realmente se sentiu viva. Daniel não disse uma palavra, mas sua expressão transmitia sua compreensão. Naquela noite, Reika caminhou sozinha até o convés de controle, onde observou os instrumentos. Havia inúmeras estrelas e lugares no mapa da galáxia, mas ela já não sentia medo. Ela tinha alguém ao seu lado que nunca lhe pediu para mudar apenas para acreditar em seu valor. Na manhã seguinte, Daniel apresentou-lhe um presente, uma pequena pulseira prateada e lisa, feita com metal de navio sobressalente. "Eu fiz enquanto descansava", ele explicou. Ela sorriu e virou-o na mão admirando sua beleza. "Não é apenas decoração", ela acrescentou. "Há um pequeno chip de sinalização dentro. Se algum dia nos separarmos, eu o encontrarei." Você, Reika, usou isso com orgulho. Ninguém jamais lhe dera algo destinado a protegê-la antes. Com o tempo, ela se tornou mais do que uma convidada, tornou-se parte da nave. Ela ajudava nos reparos, aprendeu a ler códigos do sistema, até pintou a parede perto do seu quarto com estrelas da sua memória. Estrelas do planeta Chite, onde nasceu, mas que nunca lembrava. "Bem, este é seu lar também agora", disse Daniel a ela numa noite, e ela acreditou nele. Um dia Daniel sentou-se ao lado dela com um tablet. "Há uma palavra humana que quero te ensinar." "Qual é?", ele mostrou. Raisha passou de uma garota quebrada escondida na sombra de Rastel para uma lutadora, uma aprendiz, uma curadora, uma protetora e, pela primeira vez, uma pessoa que pertencia a alguém. A palavra vínculo é mais forte do que sangue ou família por nascimento, mas Raisha gostou e a tocou com o dedo. Daniel então disse: "Você e eu somos nosso vínculo." Reika olhou para ele e respondeu: "Sim, você é meu." Naquela noite, as estrelas pareciam brilhar um pouco mais, não por causa de uma mudança galáctica, mas por causa da transformação de Raisha.
uma inesperada convocação galáctica chegou na nave Naruk X-921, registrada sob o nome de Daniel Cross, com o selo do Conselho dos Mundos Unidos. Foi uma surpresa ver a mensagem que convidava você e seu acompanhante a falar no salão do Conselho sobre o tema de Polaris Prime Restauração Ética dos Rejeitados. Daniel olhou para Reika e sussurrou. Eles querem ver o que você se tornou. Reika congelou, indicando que eles não querem ela, mas sim uma demonstração ao vivo de um milagre. Depois disso, ele se ofereceu para lhes dar mais. Daniel comentou. Dê-lhes uma verdade que eles não possam ignorar. 2 dias depois, chegaram a Polaris Prime, uma cidade com nuvens rosa e azuis, cercando edifícios imponentes que pareciam feitos de vidro. Alienígenas desciam como pássaros e soldados do Conselho mantinham um olhar atento em tudo. Reika caminhava lado a lado com Daniel sem ajuda e destemida, mas a cada passo sentia o peso de pesadas sussurros a seguindo. É essa a quebrada que ela agora caminha, não é um modelo descartável. Como essa coisa está viva? Daniel se inclinou mais perto e sussurrou. Eles não têm o direito de decidir sua história, você tem ela. No momento em que Raisha subiu ao palco, a sala ficou em silêncio. O líder do conselho, uma figura imponente com 6 olhos, mas sem boca, dirigiu-se à multidão através de um tradutor dizendo: Reika de Hastel, diga-nos por que você está aqui. Raisha olhou para Daniel, que assentiu, e então ela se levantou sozinha. Sua voz firme enquanto começava. Eu nasci com um corpo deformado. Minha perna não funcionava. Minha coluna estava curvada. Meu povo disse que eu era inútil. Eu comprei a narrativa deles, vivi na vergonha. Esperei pela minha morte e pensei que não era nada. Então alguém me notou, e ela apontou para Daniel. Em vez de ver um problema, ele viu uma pessoa. Ele me ajudou, não para que eu me sentisse bem comigo mesmo, mas porque ele achava que eu merecia uma chance. Alguns membros do conselho sussurraram, mas eu me inclinei e agora estou caminhando. Ela continuou, não porque eu estava consertado, mas porque eu era valorizado. Aprendi a ler, a me levantar e a lutar. Ela levantou o braço para revelar a cicatriz da noite em que poupou Daniel. Eu sangrei por alguém que acreditava em mim. Depois do discurso, uma pequena garota alienígena se aproximou de Reika do lado de fora do salão. Ela tinha pernas finas e usava uma órtese. Você está realmente quebrada como eu, valeu a pena e eu faria de novo. Então o silêncio caiu mais uma vez. Ninguém aplaudiu ou gritou, mas seus olhos se suavizaram e se curvaram em respeito. A galáxia finalmente havia aceitado sua presença. Reika se ajoelhou e sentiu sua mão enquanto perguntava. Eu era, mas agora sou algo completamente diferente. Daniel inseriu um novo. As estrelas pintadas emolduravam um distintivo que dizia: Raia primeira de seu tipo, não uma máquina, não um erro, uma voz. Raia tocou delicadamente o distintivo e perguntou: É assim que se sente a vitória? Daniel sorriu e disse: Não, isso é o que se sente a liberdade. Raia pegou a mão dele e olhou para as estrelas, lembrando como a galáxia a havia deixado de lado e como agora a observava ascender.